Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você também encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz que você nos encontra. E sempre lembrando que também estamos no YouTube. E hoje vamos falar sobre posicionamento, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os caminhos, as abordagens para que a gente construa de fato um posicionamento estratégico. Esse é um tema que sempre retorna, porque na verdade posicionamento acaba sendo, dentro de marketing, um conceito muito vago. Tem vídeo lá no nosso canal no YouTube onde eu explico os diferentes tipos de posicionamento e o porquê da confusão entre os termos, posicionamento estratégico para posicionamento dentro da área de marketing. Então tem vídeo lá no canal sobre isso. E posicionamento acaba sendo um tema sempre muito discutido, porque afinal de contas, o caminho para a diferenciação pela perspectiva do marketing é você construir uma proposta única de valor. E essa proposta única de valor sempre parte do posicionamento bem constituído. Então a gente vai começar falando sobre o conceito tradicional de posicionamento, entendendo que ele passa por uma etapa de enquadramento para depois uma etapa de diferenciação, e aí a gente fala de algumas alternativas, de alguns caminhos estratégicos para obter essa diferenciação. Bom, vamos começar do começo. Como eu disse para vocês, posicionamento acaba sendo um conceito super vago dentro do marketing, mas se a gente parar para raciocinar, tem algumas maneiras de entender o posicionamento de uma forma bem simples, até pela maneira como nós processamos uma informação, pelo nosso processo de aprendizado. Eu posso entender posicionamento de uma maneira bem inicial e superficial, como um enquadramento que eu dou para alguma coisa. Então sempre que a gente recebe uma informação nova, sempre que a gente aprende alguma coisa, a gente tenta enquadrar aquela nova informação, aquela nova imagem, aquele novo conhecimento dentro de categorias que já criamos e já estabelecemos na nossa mente. O posicionamento, quando a gente fala em posicionamento de marketing, é na verdade eu conseguir fazer com que um determinado produto, ou determinado serviço, ou determinada marca se enquadre justamente em uma dessas categorias que já foram constituídas. Vamos pegar, por exemplo, uma marca de leite em pó. Quando uma pessoa olha para esse produto no mercado, a primeira coisa que ela tem que perceber, tem que ser uma reação instantânea, é que aquela marca de fato está vendendo leite em pó. Então tudo que a marca indica, sua embalagem, a maneira como ela comunica, suas características, seus atributos e a maneira como ela está posicionada, tudo tem que deixar muito claro para o consumidor que se trata justamente de leite em pó. Esse é o enquadramento. Portanto, a primeira tarefa do posicionamento está muito ligada a permitir que o consumidor enquadre uma determinada oferta dentro de uma categoria já conhecida. Tirando casos muito específicos, se a gente está falando de algo super inovador, ou de questões ou de produtos muito específicos, quase sempre a primeira missão do posicionamento é justamente permitir essa categorização, por assim dizer, permitir esse enquadramento. A partir do momento que o público consegue enquadrar uma oferta dentro de uma categoria, aí sim ele tem poder de comparação, ele tem capacidade de
mensurar essa oferta a partir das informações que ele já possui. Logo, se eu já tenho informação sobre como uma determinada categoria de produtos funciona, como é que ela deve parecer, que tipo de características ela possui, ou que tipo de benefícios ela entrega, a partir do momento que essa nova oferta é categorizada, que ela é enquadrada, fica muito mais fácil para o consumidor estabelecer suas comparações e fazer suas análises. Na verdade, isso não vale só para o processo de compra, não vale só como ferramenta de marketing. A gente faz isso com tudo. Ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo uma série de coisas, a gente vai acumulando informação, acumulando experiência, acumulando conhecimento, acumulando know-how sobre uma série de coisas, nas mais variadas situações, nos mais variados contextos, e a gente passa a organizar essas informações dentro de caixinhas, ou seja, dentro de categorias. E aí sempre que uma informação nova chega, você tenta fazer o link daquela informação, daquele novo conhecimento com as categorias, com as caixinhas que você já constituiu ao longo da sua vida. É por isso, inclusive, que em muitas situações se fala do feeling, da percepção mais apurada que algumas pessoas têm, justamente por essa sensibilidade de estabelecer padrões cada vez mais detalhados e aí já identificar alguns detalhes que remetem a um determinado padrão e essa pessoa já por isso já ter o que a gente chama de feeling, né? Justamente ela poder dizer, olha, isso aqui talvez não termine muito bem, ou não, isso aqui vai dar muito certo porque eu estou sentindo que vai dar certo, né? Normalmente as pessoas não sabem externalizar muito bem isso, mas é algo que a gente já faz naturalmente, da mesma forma que você, quando conhece uma pessoa nova, pode meio que instantaneamente ter simpatia ou uma natural antipatia por aquela pessoa, justamente pelos elementos que ela te gera. E aí, de repente, o jeito, o tipo de postura ou a fala pode remeter a outras situações que você já enquadrou na sua mente como situações ou muito positivas ou muito negativas. Então, esse é o enquadramento e é isso que a gente trata, no final das contas, quando a gente fala de posicionamento de marca. Mas essa primeira etapa do enquadramento é só a tarefa inicial do posicionamento, porque na realidade eu preciso, se eu quero estabelecer a transação comercial com um consumidor ou com um mercado, eu preciso garantir que as pessoas compreendam aquilo que eu estou vendendo. De novo, a menos que eu esteja tratando de produtos absolutamente inovadores ou de questões ou situações, contextos muito específicos, é difícil você conseguir vender alguma coisa que seja totalmente diferente e totalmente desconhecido, que as pessoas não consigam enquadrar aquilo ali dentro de um parâmetro já estabelecido. Portanto, essa primeira tarefa do posicionamento é fazer o enquadramento, permitir que as pessoas percebam que cada produto pertence a uma determinada categoria já criada e já constituída. Eventualmente, alguns produtos que são híbridos reúnem duas categorias em um só, inclusive passam por essa dificuldade justamente porque as pessoas podem ter uma dúvida na hora de enquadrar. E esse meio do caminho ali do enquadramento, o produto nem é da categoria A, nem é da categoria B também, pode ser ruim, porque gera uma percepção um pouco duvidosa e, por consequência disso, uma percepção negativa daquele produto, e isso pode prejudicar, sim, as vendas. Mas a partir do momento que eu consegui gerar o enquadramento correto, eu lancei um modelo novo de aparelho celular, de smartphone. Ele precisa ser enquadrado nessa categoria. Se ele for encarado como um outro tipo de produto, ou se as pessoas tiverem dúvidas, eu estou gerando um afastamento em relação ao meu consumidor. Isso, pela perspectiva do marketing, é prejudicial. Mas vamos lá. Eu lancei o produto, ele tem ali aquele design, aquele formato e as principais características, as principais funções que as pessoas, que o público entende que são funções inerentes a essa categoria de produto. Então, se eu já fiz isso, eu tenho o primeiro passo. Opa, eu estou apto a entrar no mercado. E se eu estou apto a entrar no mercado, então eu já posso ocupar algum espaço ali, já posso vender, já posso competir com outros players que estejam naquele mercado. Mas aí a gente parte para uma segunda etapa do desafio estratégico do posicionamento, que é justamente agora criar a diferenciação. Porque se eu estou em cenários competitivos, eu não posso esperar que os resultados melhorem se eu tiver uma oferta que esteja em sistema de paridade com as outras ofertas. Tem vídeo também no nosso canal no YouTube onde eu falo sobre o problema da paridade.
E aí você pode estar se perguntando, pô Bruno, mas o posicionamento, então ele era para tornar o produto similar e agora eu busco a diferenciação? Vejam que não é tornar o produto similar, é fazer com que o produto seja enquadrado dentro de uma determinada categoria, para aí sim eu poder diferenciar esse produto e caminhar de um posicionamento genérico para uma proposta única de valor. Significa dizer que aquele produto vai ter características, aquela oferta vai possuir um pack de benefícios integrados a ela, que vai fazer com que as pessoas enxerguem naquela oferta um baita diferencial e uma baita vantagem. Afinal de contas, o que está em jogo é sempre a perspectiva de benefícios, ou seja, o valor percebido pelo público para aquela oferta que está sendo entregue a eles. Portanto, sim, o posicionamento, num primeiro momento, ele se trata de você conseguir enquadrar uma oferta dentro de uma categoria. A gente falou do problema dos produtos híbridos, mas também existe um problema de produtos com um posicionamento um pouco duvidoso, então o produto talvez tenha um posicionamento genérico demais, ou ele tem um posicionamento que não deixe claro, de fato, qual é o principal benefício que ele tem a oferecer, e isso tudo gera dúvida, gera um problema de percepção por parte do consumidor, porque, de novo, é o processo de aprendizado simples. Aquela informação nova que eu estou recebendo, eu não consigo categorizá-la dentro dos padrões que eu já tenho estabelecidos. Bruno, mas na vida acontece isso, né? Na vida pode acontecer, porque não tem problema nenhum você aprender novos padrões. Agora, pela perspectiva do marketing, se eu preciso que o meu consumidor aprenda um novo padrão, ou construa, desenvolva um novo padrão para ele entender o que é o meu produto, e eu espero um dia vender esse produto para ele, obviamente passar por esse processo de aprendizado é muito mais demorado, então isso não é a forma mais eficiente de agir pela perspectiva do marketing. Agora você entende, inclusive, porque as marcas, os produtos, os serviços de maneira geral, eles descaradamente tendem a copiar aquilo que já foi feito, que já deu certo, porque o objetivo ali não é ser o diferentão, não é ir por um caminho que ninguém mais trilhou, é justamente seguir a regra do jogo e estabelecer, num primeiro momento, essa capacidade instantânea de enquadramento, ou seja, identificação e categorização da oferta. Para aí sim eu trabalhar o posicionamento como normalmente ele é falado, né? Porque as pessoas também pensam sempre o posicionamento pela perspectiva estratégica da diferenciação, que é o que mais se fala. Então vamos construir um posicionamento, vamos construir aquilo outro, vamos construir a nossa proposta única de valor. Tudo isso é super importante. Agora, primeiro, o enquadramento e a categorização, para aí sim eu entender ou promover os pontos de diferenciação da minha oferta. Porque aí, nesse momento, eu entendo que a oferta já está categorizada, então o mercado, o público, o consumidor já entende que aquela oferta pertence a um determinado grupo de ofertas, a uma determinada categoria, que ela possui ali características e vai entregar benefícios, vai entregar funcionalidades e aspectos técnicos que correspondem a uma determinada expectativa que o mercado já possui sobre aquela categoria de produtos, sobre aquela categoria de ofertas, e aí finalmente eu parto para o meu processo de diferenciação. Essa diferenciação, normalmente, ela segue por dois caminhos. Um caminho é o que a gente chama de aprofundamento, ou que a gente poderia chamar também de uma diversificação na vertical. E você tem um outro caminho, que é o caminho da diferenciação pura, onde eu vou buscar uma diversificação na horizontal. Vamos entender um pouquinho mais essas duas abordagens, porque quando a gente fala do aprofundamento e da diversificação na vertical, o que eu tenho? Eu tenho uma determinada categoria de produto que está enquadrada já, que possui um pacote esperado ali de benefícios, de entrega, de funcionalidades, e eu vou indo na vertical, aprofundando esse conjunto de benefícios, que pode ir num caminho da especialização. Então eu vou trabalhar com um público que seja mais específico e que tenha demandas também específicas. Então eu especializo a minha oferta para entregar um benefício específico para esse público, mas a gente pode também, é o que normalmente a indústria faz, trabalhar simplesmente pela segmentação, onde eu vou direcionando linhas específicas para grupos específicos. Então, tem um produto
X mais genérico, e aí eu tenho o X versão 1 para um público, sei lá, masculino, um X versão 2 para um público feminino, um X versão 3 para um público infantil, um X versão 4 para um público da terceira idade. Isso eu estou dando um exemplo, mas a gente pode pegar qualquer fator ali de um processo de segmentação demográfica ou até mesmo comportamental ou mesmo geográfica e usar para estabelecer esse aprofundamento, essa diversificação na vertical. Quando a gente fala já na diferenciação, que seria a diversificação na horizontal, aí essa mesma oferta com seu conjunto de atributos, com seu conjunto de benefícios, ao invés de aprofundar para trabalhar com públicos cada vez mais específicos ou para atender a demandas e gerar benefícios também cada vez mais específicos, aí a gente tenta mudar um pouquinho de área, mudar para uma linha paralela. Tem até um livro interessante que eu posso recomendar também, que é o Marketing Lateral, que vai falar disso, mas eu estou trabalhando possivelmente para entrar em novas categorias, para trabalhar com extensão de marca, ou para criar novas categorias, ou criar uma subcategoria dentro da categoria principal, que aí a minha marca possa, ou o meu produto, essa linha específica de produtos, possa performar bem ali e meio que de forma isolada dentro dessa subcategoria. Na verdade, o que a gente está falando aqui dessa diversificação na horizontal para eventualmente até criar uma subcategoria que vai ser uma derivada da categoria principal, é basicamente o que se fala no livro A Estratégia do Oceano Azul, que eu também já recomendei por aqui em outros episódios. Portanto, vejam, a diversificação na vertical, como você está falando de segmentar até um ponto de chegar numa outra segmentação, porque você vai criando novos produtos para atender a demandas cada vez mais específicas, certo? Mas isso é claro que chega a um esgotamento natural, porque em algum momento esses públicos ficam tão pequenos, tão inexpressivos, que aí começa a não compensar mais para que a empresa faça todo um trabalho de desenvolvimento de produto, de comercialização, de campanhas, de ações promocionais, para trabalhar aquela linha específica, porque aí esse público passa a ser muito pequeno. Então é natural que em todo o processo de posicionamento estratégico que vise o aprofundamento, e é quase sempre o que a indústria faz, no geral, né, ela tenta estabelecer ali os segmentos, o segmento ou por dados demográficos, como por exemplo idade, faixa de renda, composição familiar, nível de estudos, ou por dados geográficos, eu miro um produto para uma região, uma outra linha para uma outra determinada região, ou eu vou mais para dados comportamentais, mas se eu continuar aprofundando e ultra especializando a oferta, em algum momento essas novas linhas se tornam inviáveis, porque eu vou ter grupos pequenos demais para garantir a viabilidade de uma produção e entrega num formato mais massivo. Por isso, muitas vezes, até para que as empresas possam sair de um esquema de paridade, até porque o aprofundamento, né, a diversificação na vertical é o que todas acabam fazendo, e aí você fica com várias ofertas muito parecidas e aí torna esse mercado muito mais estático. É difícil que alguém ganhe destaque, a menos que essa marca consiga gerar algo muito novo. Aí entra o processo da diversificação na horizontal, ou seja, na diferenciação, onde eu tento trabalhar com extensão de marca, eu tento entrar em novas categorias e o melhor de todas as possibilidades, a melhor de todas as possibilidades, é se eu de fato conseguir criar uma nova categoria ou que seja uma subcategoria derivada da categoria principal, porque aí essa marca está potencialmente saindo da concorrência direta e aí ela está criando um posicionamento muito poderoso, porque aí ela vira referência dentro dessa subcategoria. Portanto, isso pode ser colocado como uma das principais metas ali dentro de qualquer departamento de marketing competente, buscar essa diversificação na horizontal e tentar estabelecer uma nova categoria, uma subcategoria derivada da principal. É interessante também a gente lembrar, quando a gente fala de extensão de marca, a gente pega uma marca conhecida e leva para novas categorias.
Mas às vezes você está começando um novo negócio ali, você vai ter que brigar com outros concorrentes, porém partindo de um ponto em que você já tem uma marca prontamente estabelecida. Claro que isso gera uma facilidade. Mas o que a gente está tratando aqui é justamente de tentar buscar essa diversificação na horizontal para criar a diferenciação por meio de uma nova categoria. Porque aí se eu estou falando de uma nova categoria, algo que até então não era considerado ou não era tido como relevante, eu não vou ter concorrentes fortes ali. E aí essa nova linha de produtos ou essa marca se torna referência dentro dessa nova categoria. Ela passa a representar... Lembra que a gente falou no início do processo de enquadramento, que tá como a gente processa as informações e organiza as nossas informações? Essa marca, ela passa a representar a categoria, ou seja, ela vai ser o parâmetro principal para definir daqui para frente quais são os outros produtos que vão ser enquadrados, categorizados nesse mesmo segmento, nesse mesmo grupo. E aí por isso que a gente escuta por aí, né? A marca X ficou tão forte porque ela é sinônimo de categoria. Quer dizer, que ela é o padrão, ela é o modelo que as outras tentam seguir e o público entende que ela é o modelo. Então as outras não tentam seguir simplesmente porque ela é a marca que mais vende, não é simplesmente por isso, é porque de fato as pessoas entendem que aquelas características ali são as características que dão fundamento àquela categoria de oferta. Por isso as marcas que ocupam essa posição privilegiada, elas desfrutam de uma vantagem muito grande. E pensa nisso, se uma marca consegue estabelecer uma nova categoria e se torna a referência, significa dizer que todas as novas ofertas terão que nascer se comparando a ela para poder ocupar um espaço dentro dessa nova categoria, porque elas vão ter que passar pelo mesmo processo de enquadramento, um processo que nesse caso foi praticamente a sua marca que determinou os limites ou as características ou os fatores que são fundamentais para aquela categoria ali ser encarada de fato como uma nova categoria. Por isso fica a dica, pensem sempre nessa perspectiva do posicionamento como uma ferramenta importantíssima para a estratégia de marketing de uma empresa, para a estratégia de marketing de um produto, e pensem nessas etapas, que a abordagem do posicionamento, ela naturalmente nasce de um processo de categorização, de identificação, para depois sim a gente partir para um processo de diferenciação. E aí eu dei os principais caminhos, a gente comentou hoje os principais caminhos para trabalhar essa diferenciação. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_Talk to Biz no Instagram. O Talk to Biz, você já sabe, ele está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você está acostumado a ouvir suas músicas pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas de podcast que existem por aí, também estamos por lá, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Fica sempre o convite para conhecerem também o nosso canal no YouTube, também estamos no YouTube, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra por lá. Por fim, sempre fica aquele meu pedido, aquele meu recado, se você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, se ele agrega valor aos seus estudos, à sua vida profissional, à sua tomada de decisão no dia a dia, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje vamos ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá!